Muito bom dia e é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor que está no livro de Isaías, no capítulo 33, a partir do verso 7, a palavra do Senhor, ela diz assim: Os heróis planteiam de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. Esse texto ele fala sobre a aflição do povo de Israel. Fala sobre os sentimentos dos momentos difíceis. As crises se levantaram, as lutas, as guerras. Eles foram cercados pelos inimigos, padeceram de fome, de sede. E no meio daquela crise, a Bíblia diz que os heróis começaram a plantear do lado de fora. O lado de fora seria o lugar da guerra, seria o lugar de enfrentar a luta, seria o lugar onde não temer, o lugar onde não demonstrar fraqueza. E a Bíblia diz que exatamente nesse lugar os heróis estavam pranteando. Ouça o que eu vou dizer a você. Há momentos na nossa vida que os lugares onde nós não podemos demonstrar fraqueza, as circunstâncias onde nós deveríamos ser fortes, os momentos da vida onde nós deveríamos enfrentar de pé, são os piores lugares da nossa vida e são os lugares que mais nos enfraquecem, os lugares onde mais as dores nos tomam. E ao invés do sentimento de força, de fé, nós demonstramos fraqueza, instabilidade. Eu sempre digo que os maiores sonhos, as maiores expectativas da nossa vida muitas vezes se transformam nas nossas piores dores e nas nossas maiores aflições. Pessoas que desejam o casamento e não alcançam, o sentimento maior da vida passa a ser a maior angústia e maior aflição que essa pessoa tem. O desejo que alguém tem de conquistar na vida a prosperidade, e uma vez não alcançada a prosperidade, aquilo que seria o maior motivo da sua alegria se transforma a pior dor e a pior angústia que tem. É diante dos momentos mais sérios da nossa vida, onde nós temos que ser forte, que muitas vezes nós estamos fracos. É diante dos tempos de dificuldade financeira, de tribulação na saúde, do momento que você diz, esse é o momento que eu tinha que estar mais forte, porque é o momento mais agudo da minha luta e da minha dor. Muitas vezes é nesse momento que você está mais enfraquecido. A palavra do Senhor é tão séria, tão sábia, ela é tão verdadeira que diz que os heróis planteiam de fora, mas os mensageiros de paz estão chorando amargamente. Já imaginou isso? É o momento que você precisa de uma palavra boa, de uma palavra de paz, de que alguém chegue em você com uma notícia boa. É o momento em que você espera ser fortalecido por algo, mas todas as palavras que são dirigidas a você são de derrota. Eu conheço pessoas que têm trauma de atender telefone, porque são tantas notícias ruins, são tantas cobranças, são tantas pessoas o perseguindo, que não há mensageiros de paz. As mensagens são todas de amargura, as mensagens são todas de violência. A Bíblia diz que diante de tamanha guerra, eles estavam enfraquecidos no fronte de batalha, e todas as palavras, as mensagens de paz que deveriam chegar a eles, só demonstravam amargura, só demonstravam momentos difíceis. Talvez você precise orar por isso, porque você é uma pessoa que ouve constantemente no seu trabalho palavras ruins. Você é uma pessoa que está sendo stalkeada na internet, sendo falada, acusada, perseguida. Pessoas se levantam com mentira contra você, desejam roubar a sua paz, desejam tirar de você segurança. São mensageiros do diabo, que ao invés de transformar sua vida em palavras de paz, de vitória, são usadas diabolicamente para trazer mensagens de amargura, de tristeza e de dor. O verso 8, a Bíblia diz assim: as estradas estão desoladas, os caminhos. A palavra do Senhor, ela menciona que a vida abençoada, ela depende de caminhos bons. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos para tirar toda pedra de tropeço sobre o nosso caminho.
A Bíblia diz que Deus vai fazer do nosso caminho um caminho nivelado. Nós não vamos ficar andando pelo vale. Deus vai nivelar o caminho para que você possa andar com segurança. A palavra do Senhor diz que um homem que anda no caminho de Deus e no centro da vontade do Senhor, ele não erra o seu caminho, e diz que mesmo a pessoa louca, ela consegue andar pelo caminho que Deus determinou. Mas há pessoas que as suas estradas estão desoladas, destruídas, estão vazias, solitárias. Você anda com dificuldade na sua vida, você não consegue chegar a lugar nenhum. Não é porque você é incompetente, não é porque você é uma pessoa de coração ruim. O problema é que as estradas, os caminhos da sua vida estão fechados, estão desolados, estão cheios de resistência, de solidão. E olha o que continua dizendo a palavra do Senhor: as estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas. A Bíblia está falando aqui de negócio, de pessoas que passavam pela cidade e investiam naquele lugar, de pessoas que procuravam ali repouso, procuravam alimentação. As cidades no Antigo Testamento, porque elas eram distantes e elas eram no meio do nada, eram cidades onde as pessoas paravam para investir ali, paravam das suas viagens para ali ter repouso, ter descanso. Mas a Bíblia diz que ninguém aparecia para investir, ninguém aparecia para valorizar, ninguém aparecia para ajudar. Muitas vezes na vida nós estamos caminhando assim sozinhos. As estradas da nossa vida estão desoladas e ninguém passa por ela. Ninguém entra no seu comércio, ninguém é usado para te abençoar. As pessoas falam mal de você, se levantam contra você, mas as pessoas que são abençoadoras, elas não se aproximam de você. A sua estrada passa anos e você não vê pessoas entrando para edificar, para ajudar, para fortalecer. Isso é um tempo de crise, isso é um tempo de luta e de resistência espiritual na vida. E olha o que diz o verso 8: as estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas, rompem-se as alianças. Que palavra dura! Romper aliança fala de relacionamentos destruídos, relacionamentos de amizade, relacionamentos emocionais, sentimentais. Tem pessoas que estão dentro da igreja vendo as alianças sendo rompidas, amizades sendo destruídas. Há pessoas que estão vivendo na vida e vendo todas as alianças sendo despedaçadas. Tem pessoas que estão no trabalho somente sendo perseguidas, faladas, alianças que haviam foram destruídas. No Antigo Testamento, uma das coisas mais importantes a uma cidade eram as alianças que ele possuíam. Porque no tempo da guerra, quem tinha aliança com ele iria lutar juntos. No tempo da dificuldade, quando alguém passava por crise, o inimigo se levantava, a cidade saía de onde fosse e ela viria ajudar, porque havia uma aliança. Só que a Bíblia diz que naquele tempo as alianças começaram a ser quebradas. As pessoas não tinham mais disposição para lutar junto delas, e às vezes nós somos assim. Ninguém quer lutar sua luta junto com você. Você é uma pessoa que se importa com todo mundo, que ora por todo mundo. Você é uma pessoa que visita todo mundo que precisa, mas quando chega a sua hora de ser ajudado, meu irmão, minha irmã, ninguém levanta a mão para te ajudar. Ninguém estende a mão para te dar um apoio. Ninguém vai te visitar na sua casa quando você está doente. As alianças começam a ser quebradas, rompidas nos tempos de crise, nos tempos de dificuldade. E a palavra do Senhor ainda continua dizendo, ela diz assim: as estradas estão desoladas, cessam os que passam por ela. Rompem-se as alianças. As cidades, elas são desprezadas. Palavra dura. Mas muitas vezes na vida nós somos desprezados. Muitas vezes na vida as pessoas têm um olhar altivo para conosco. O desprezo, não se engane, não é só no momento que nós estamos destruídos, no momento que nós estamos no fundo do poço. Muitas vezes as pessoas te desprezam na sua prosperidade, no seu crescimento. Às vezes as pessoas não dão valor àquilo que você é, àquilo que você faz. Quantos filhos passaram a vida inteira procurando a aprovação dos pais e nunca foram aprovados? Foram criados por pais rígidos, que sempre faltava alguma coisa, que olhava aquilo que estava errado e não valorizava aquilo que estava certo. Quantas pessoas muitas vezes são desprezados como músicos, são desprezados como autores, como compositores, pessoas são desprezadas no seu ministério, pessoas estão sendo desprezadas dentro da sua casa, da sua família. Você é um bom marido, uma boa mulher,
mas o seu cônjuge não te valoriza. Ele simplesmente despreza tudo aquilo que você faz, dá valor naquilo que está lá fora, mas não dá valor em você. Isso é uma força espiritual, produzindo crise sobre a sua vida, trazendo desprezo sobre você, e termina assim: as estradas estão desoladas, cessam os que passam por ela, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas e não se faz caso do homem, não se importa. As pessoas veem o seu choro e elas não se importam. Quantas pessoas eu atendo diariamente que são desprezadas pelos filhos, pelo cônjuge, porque a pessoa vê a sua dor, vê você chorando, vê o seu sofrimento e aquilo simplesmente não produz nada, não se importa. A Bíblia diz que não faz caso do homem. Você já imaginou viver um tempo assim? Um tempo em que os heróis planteiam fora, os mensageiros de paz estão chorando amargamente, as estradas desoladas que passam por elas cessaram, as alianças foram todas rompidas, em que a pessoa está sendo desprezada e ninguém faz caso dela. Talvez você esteja vivendo um tempo assim. E você precisa mudar, entendendo que não é a força humana, é o poder celestial de Deus. Se você quer mudar esse tempo da sua vida, se você acredita que Deus pode reverter todo esse processo de dor, de solidão, de angústia, de desprezo, de estrada destruída, de desolação na vida, se você crê no poder de Deus junto comigo, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo Deus, nessa manhã, eu coloco a vida deste homem e desta mulher que nesse momento oram comigo. Eu declaro, Senhor, o teu poder, a tua vitória, o teu milagre, e eu ministro sobre esta vida a mudança de sorte. Senhor, que nenhuma herança do passado, nenhuma resistência das trevas, nenhum poder maligno, Senhor, atue contra a vida deste homem e desta mulher. Senhor Jesus, restaura a sorte, traz de volta a alegria, a bênção. Tira, Senhor Jesus, todos esses pontos de dor que nós colocamos nessa palavra, e Deus restaura a vida, traz o poder celestial do Senhor como um milagre, como uma bênção, como uma vitória de Deus. Que a partir de hoje, Senhor, a história desta vida seja mudada, seja contada como uma história de aliança, como uma história de unidade, de força, de poder. Que haja, Senhor, estrutura emocional, vigor, que os heróis não continuem chorando de fora, e que todo mensageiro de paz venha com mensagem de paz e não de ruína e não de destruição. Senhor, eu abençoo esta vida, eu abençoo na autoridade do nome de Jesus, com unção de milagre de Deus, de poder do Senhor. Eu repreendo toda mensagem negativa, todo espírito de peso, toda a opressão. Senhor, que venham notícias boas, abençoadoras, palavras de paz e não de dor, mensageiros de alegria e não de infelicidade. Eu ministro a bênção do Senhor e o milagre de Deus sobre esta vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro Ferreira, e se você deseja receber esse áudio com a palavra de Deus, entre em contato comigo via WhatsApp através do número 41 987 9663 53. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.